Todo-Poderoso, que nos trouxe aqui hoje, que nos deu mais um dia de vida, amém? Que nos deu o fôlego de vida, para podermos devolvermos a Ele aquilo que Ele nos deu, amém? Deus, Ele sempre busca relacionamento, mas íntimo e sincero. Eu vou estar falando um pouco nessa noite sobre relacionamento. Por quê? Porque Deus, Ele busca um relacionamento sincero contigo, amém? Ele sempre buscou se relacionar com o homem. A palavra do Senhor nos diz que Ele passeava no final da tarde para falar com Adão e Eva, para conversar com Adão e Eva, porque o desejo do coração de Deus é ser nosso amigo, seu amigo de verdade. Esse é o desejo do coração de Deus, é que nós tenhamos um coração transparente, né? A gente até acha que pode esconder alguma coisa de Deus. E nós temos vivido um tempo, irmãos, em que as pessoas, elas não têm buscado um relacionamento sincero com Deus. Não generalizando, né, irmãos? Não estou generalizando, mas em que as pessoas, elas não têm dado valor a relacionamento, nem com Deus e nem em família. Então, essa geração atual, jovens e adolescentes e crianças, já precisam entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, um tempo diferente do que você viveu. Vocês aí que têm mais de 20 anos, mais de 15 anos, olha como está diferente, olha como nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo difícil. Os homens, eles têm sido infiéis, né? Semana passada, eu conversei com uma pessoa para vir colocar uma porta aqui, só para vocês terem ideia. E aí eu estive com ele na quarta-feira e deixei meu telefone com ele. Ele falou: olha, daqui para sábado, isso foi a semana passada, ontem faz 8 dias, e isso na quarta-feira. Ele falou: olha, daqui para sábado, muito tardar sábado, eu te ligo para nós colocarmos a porta. Até hoje ele não me ligou, não me procurou. Eu falei: vou procurar outro. Aí fui em outro local, em outro estabelecimento, deixei o meu endereço, telefone, tudo certinho. Ele falou: eu ligo para você, antes de ontem, ligo para você amanhã, de amanhã não passa. Eu falei: olha, alguém já me prometeu e não foi. Então, pelo amor de Deus, me ligue. Era só para dizer o horário para vir colocar a porta. Isso foi antes de ontem. Até hoje. Aí hoje eu voltei lá, hoje eu fui lá. Isso já em outro estabelecimento. Aí chegando lá, eu falei com outra pessoa. Ele estava lá, mas eu nem quis falar com ele. Eu falei: olha, eu vou dizer que ele não é homem de palavra, então deixa para lá. E aí eu procurei uma funcionária e falei: olha, ele me falou que me ligaria até ontem. Procura no caderno aí, porque foi eu que escrevi o endereço da igreja, telefone, o que ia fazer, tudo certinho. Fiz um texto lá. Aí ela foi passando assim, voltando, né, irmãos? Porque o
O caderno, eles vão anotando ordens de trabalho. Já está lá na frente. Ela foi voltando, eu falei, aqui. Aí ela falou, esqueceram. Eu falei, vocês são os segundos que esquecem. Sabe o que é isso? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Abre lá comigo. Que é para nós nos policiarmos, tá? Para ficarmos atentos, sabe, irmãos? Eu sei que somos falhos, né? Nós somos falhos e tendentes a falhar. Mas tem situação que a gente entende que é espiritual, né, irmãos? Como eu falei aqui semana passada. Quem perdeu a mensagem da semana passada e tem interesse, é só ir no YouTube e assistir. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Está se cumprindo isso aqui, irmãos. A palavra de Deus está se cumprindo, nós estamos vivendo esse tempo. Sabe isto? Nos últimos dias sobrevirão difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigo do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tem até a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder ou a eficácia. Aparta-te destes. Entenderam? Então assim, nós estamos vivendo esse tempo. Não é para ficarmos assustados, tá, irmãos? Mas é para entendermos o tempo, para que a gente não venha cair no cumprimento. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, irmãos. Ai daquele, né? A Bíblia diz que os escândalos virão. É cumprimento da palavra. Mas ai daquele por quem vier, ou por quem vir, né? Ai daquele que seja o condutor, tá? Do escândalo. Mas ela tem que se cumprir, como Judas. Judas traiu Jesus. Judas terrível. Alguém ia ter que trair Jesus, irmãos. A palavra ia ter que se cumprir. Jesus precisava ser morto. Ele tinha que ser morto. Se Judas não traísse, outro ia trair. Escolhido foi Judas. Claro que ele também tinha o poder de escolha. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, elas não têm levado muito a sério, o tempo. Elas não têm prestado atenção no tempo. E nós, como conhecedores da palavra, precisamos ter cuidado. Precisamos estar ligados nesse detalhe. Porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir, ela está se cumprindo. Então, ultimamente a gente percebe que isso aqui está se cumprindo. Então, os homens, eles não têm se importado muito em reatar alianças quebradas. A aliança foi quebrada, então muitos não se importam em reatar, em refazer. Principalmente quando diz respeito a Deus. Se desviou, agora acabou. Não acabou. Você perdeu o relacionamento com Deus,
perdeu o relacionamento com Cristo, não acabou, tá? Não acabou. É só reatar. É só pedir perdão a Deus porque o abandonou, ou porque não, né, não segurou firme a aliança, a confissão, e avançar, continuar. Já que o homem é falho, todo homem é falho. Mas a gente percebe que há uma falta de compromisso, irmão, geral. Há uma falta de compromisso geral. Seja no relacionamento, marido e mulher, família, como seja homem e Deus, você e Deus, o homem e Deus, nós e Deus. Há uma falta de compromisso geral, sabe? Em que se diz respeito à família, outras coisas são mais importantes, né? Outras coisas são mais importantes. Os de fora são mais importantes. É mais prazeroso, é recompensador agradar os de fora do que os de dentro de casa. E eu costumo dizer que você pode ter problema com qualquer pessoa lá fora, no trabalho, na faculdade. Pode até ter. E você vai conviver, entre aspas, vai conviver sem tantos problemas. Mas se tiver problema dentro de casa, aí fica difícil, né? Aí fica mais difícil. Então, se não há compromisso, não vai levar isso a sério. Por que a família, irmãos, durante essa pandemia houve muitas queixas em delegacias, mas muitas queixas, tá? A Lei Maria da Penha agiu bastante durante essa pandemia. Mas por quê? Eu não sei quantos não gostam de estar juntos. Como é que um casal não gosta de estar juntos? O tempo que está junto é brigando, é discutindo. Né, irmãos? Não é estranho, irmãos? Então, enquanto eles estavam distantes, ia para casa só dormir, né? Tem gente que passa, vive fora de casa e vai em casa só vai dormir. Casa só para dormir. Tá nem aí. Final de semana é para curtir, né? Quem tem o futebol, quem tem já inventaram até outros nomes, né? Para os bares, né? É farmácia, né? Então assim, final de semana vai encher a cara. Para quê? Para dormir mais cedo, para não ficar consciente. Ou seja, para não encarar o problema de frente. Aí enche a cara. Ou para ter vontade de brigar, ou para ter coragem de brigar. Porque está bêbado, tem a desculpa. Não, está bêbado, está bêbado. Aí olha, irmãos, tem pessoas que passam por isso todo final de semana. Todo final de semana. Começa hoje, né? Quinta-feira? Começa na quinta-feira. Tem até uma música, né? Tem uma música aí, né? Que diz: vou beber para esquecer os meus problemas. É isso? Mais ou menos assim, né? Então assim, para esquecer os problemas, que dia? Final de semana? Então vocês entenderam? Fora aqueles que bebem todos os dias, né? Que já é um outro caso. Então, está faltando responsabilidade. Está faltando responsabilidade na terra. Tá faltando compromisso na terra. Está faltando, o homem está precisando, não generalizando, mas os homens, não generalizando, está precisando ter mais palavra. Né, irmãos? Não é verdade? A mulher também, né? Mas
Como o homem é mais cobrado a ter palavra, né? A assumir as suas responsabilidades familiar. Então, tá escasso, tá? Tá escasso. São poucos que estão assumindo essa postura de sacerdote, de protetor, de cuidador, de alguém que está ali para cuidar, para se preocupar, né? Preocupar de verdade com o outro. Casamento é isso, irmãos. Relacionamento é isso, tá? Relacionamento quer dizer, sabe o quê? Ligação. Ligação afetiva entre duas pessoas. E quando diz respeito ao casamento, aí os dois se tornam uma só carne. Aí que muda, né? Eu vi alguém comentando, né? Falando de um casal que terminaram no leito, né? Namorava, mas aí um se acidentou e aí o outro aproveitou para terminar o relacionamento, enquanto o outro estava no hospital. Então assim, e o outro e o que estava hospitalizado acabou morrendo. Momento bom, né, para terminar um relacionamento, enquanto o outro está doente. Claro que era só um namoro, apesar de que o namoro hoje mudou, né, irmãos? O namoro de hoje não é mais como antigamente. Antigamente não, porque eu não sou tão antigo assim, vocês também não. Mas o namoro de hoje mudou, né? Então, está namorando, mas já está morando. Está namorando, morando. E aí já está morando juntos, irmãos, como é que é isso? Já passa o final de semana na casa do sogro, ou da sogra, ou já moram juntos. Meu namorado, minha namorada, aí já mora junto, e é namorado, namorada, como assim? O mundo está de cabeça para baixo, irmãos. Não está estranho? Então vocês, geração atual, jovens e adolescentes, pega a direção certa, vai pelo caminho certo, que aí vai dar tudo certo. Agora, se pegar o caminho errado, se começar errado, não vai longe. Não vai longe, tá? Isso não é uma praga, isso é uma realidade. Mas quando diz relacionamento com Deus, é o ponto principal, tá? Relacionamento com Deus. Deus, ele cuidou do homem desde Gênesis, né? Desde o início. Quando depois de ter o homem, ele falou, eu vou criar a mulher, e aí tirou uma costela de Adão, e dali ele criou a mulher, e teve todo aquele cuidado, porque tem que ter lei, tem que ter regra, tem que ter ordem, tem que ter, né, irmãos? Se não tem lei, não tem ordem. Então, é porque Deus, ele é justiça, né? Deus, ele é reto. E aí Deus, ele busca ter o homem próximo dele. Para quê? Para que tenha um relacionamento íntimo e sincero. Desde Gênesis, eu costumo citar sempre isso. De Gênesis até Apocalipse, você vê os homens que tiveram um relacionamento com ele. E aí você percebe como é que ele buscou viver com essas pessoas. E o que essas pessoas conseguiram fazer. Tá? Você pode observar, desde Abraão, no capítulo 12, quando ele chama Abraão, e Abraão prontamente obedeceu. Olha, Abraão, sai daqui desse lugar, vai embora daqui, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E aí Abraão obedeceu e foi. E ali começa uma história. Aí eu poderia citar, irmãos, Abraão, Moisés, Isaac, o próprio Jacó, José. Eu poderia citar os homens da Bíblia
como eles foram bem-sucedidos através do relacionamento com Deus, ouvindo Deus. Irmãos, como é bom você receber um conselho de alguém que você confia. Como é forte, né? Como é bom você receber o conselho de alguém que você confia e que você tem certeza que vai te dar o conselho certo e que você não vai errar. E esses homens, eles tiveram um conselho de Deus e eles não erraram. Gideão, Josafá, Davi. Eu poderia citar todos eles, as mulheres também. Isso mostra o resultado de uma obediência, o resultado de um compromisso, o resultado de um relacionamento, porque Deus não trabalha fora de relacionamento. Sabe? Por isso que a igreja precisa ser noiva e não prostituta, amante. Porque Deus não quer amante. Deus, ele não quer amante, ele quer uma noiva pura. Ele espera uma noiva pura. O momento é para uma noiva pura. E nós somos a noiva. Então o relacionamento é algo que a gente precisa ter no nosso coração, irmãos. Sabe? É no modo geral. Estamos falando aqui relacionamento homem-Deus, marido e mulher, família. Mas amizade também é relacionamento também. E precisa, lembra que acabamos de ler aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, tá? Porque os homens serão egoístas. O que é egoísta? Só pensa em si, irmão, não está nem aí para o próximo. E quando fala próximo, é o filho, é o parente, é a esposa, é o esposo. Próximo é qualquer um. Às vezes a Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Está falando para todo mundo. Ah, meu próximo é minha esposa, meu próximo é meu filho. Próximo é todos aqueles que você tem contato. O seu próximo é todos aqueles que você tem a oportunidade de ter como seu próximo. Avarento e orgulhoso, arrogante, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então a gente tem que estar de olho nisso aqui o tempo todo. Uma coisa que tem acontecido muito, que tem assim, a desobediência dos filhos aos pais, os jovens adolescentes têm perdido, sabe, irmãos, o temor. E nós temos visto uma geração de jovens e adolescentes rebeldes, desobedientes. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos, para que a gente não venha receber a culpa, né? Então a gente precisa passar isso para os nossos filhos. E não é fácil lidar com esse tipo de problema dentro de casa, porque quando você trabalha com alguém fora é uma coisa, mas quando você precisa lidar com alguém da sua família, com alguém próximo de você, é diferente. Sem amor pela família, versículo 3. Sem amor pela família. Sem amor pela família. Aqui está dizendo, irmãos, que os homens seriam, no final dos tempos, os homens não teriam amor pela família. Antigamente, um homem ele pensava duas vezes em separação, em divórcio. A mulher pensava duas vezes. Mas aí se levantaram alguns movimentos, principalmente o feminismo, né? E outros movimentos que têm fortalecido tanto o homem a não valorizar a família, como tem fortalecido também a mulher a não valorizar a família. Então, e aí a gente ouve muito, eu vou ser infeliz pro resto da vida? Eu vou viver
preso ou presa para o resto da vida, né? E outros e outros. E outras palavras que a gente ouve. Então, não há mais o compromisso como antes. Não há mais aquele temor a Deus. O genro, ele respeitava o sogro como se fosse o pai dele. A jovem respeitava a sua sogra como se fosse a mãe dela. E é. Porque o meu sogro é meu pai, minha sogra é minha mãe. Né? E quem pensa ao contrário disso, vai ter problema, ou tem problema. Se não vive isso, tem problema. Não é verdade? Quem passa por isso aí? Se você não tem a sua sogra como a sua mãe, você está tendo problema com ela, não é verdade? Se não está tendo, vai ter. Quem não tem o sogro como pai, pode ter problema. Tá? É uma só carne. Quando se casam, se torna uma só carne. Então, sem amor pela família, irreconciliáveis. Diz respeito à família, irmãos. Qualquer problema, vamos separar. Qualquer problema, divórcio. Meu Deus. E aí vem, né, um movimento desse projeto. Não é novidade, vou falar aqui porque não é novidade, todo mundo sabe. E uma certa presidente do Brasil, ela falou que chefe da casa é a mulher. Por isso que as casas da Minha Casa Minha Vida é para a mulher, porque é a mulher que é a chefe. E aí tem pessoas que não têm conhecimento de Deus e muito menos da palavra e leva isso a sério. Então casa com uma mulher que é a chefona. E aí vai ter problema. Então, nós precisamos ter esse entendimento, viu, jovens? Do papel da mulher e do papel do homem na família. Tá? E nós, quando você tem a oportunidade de conversar com jovens, com adolescentes, ensine isso. Ensina isso, irmãos. A responsabilidade que eles precisam ter. Que casamento não é descartável. Tá? Que casamento é coisa séria. Que casamento é para sempre. Que Deus, ele abomina o divórcio. Ele odeia o divórcio. Né? Que Deus, ele não concorda com o divórcio. O homem se divorcia, problema dele. Mas divorciou, que não case. Que fique só. Porque se casar é adultério. Não é isso que a Bíblia diz? Ah, pastor, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe não, porque é longo. Então, vamos ficar de olhos e ouvidos abertos, atentos. Tá? Ao ver, olha, cumprimento da palavra. A palavra se cumprindo, não é apenas o terremoto, não. Mas são outros detalhes que a Bíblia está mostrando. Sobre a família. A gente sabe que onde tem pessoas, não importa, pode ser família também. Onde tem um grupo de pessoas, ali tem problemas. Nós precisamos saber disso. Quando Jesus falou que os nossos inimigos são os da própria família, é um alerta. Não é que os nossos maiores inimigos são os nossos familiares. Não são, não é assim. Não é isso, irmãos. Não é assim. Tá? Mas pode se tornar. Traidores, versículo 4. Traidores, insensatos, cheios de orgulho e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ou seja, sem temor. Falta o compromisso, falta temor, falta compromisso com a família e falta temor com Deus. Como eu falei agora há pouco, o relacionamento significa ligação afetiva, né, entre pessoas que se unem, mas com o mesmo objetivo. Tá?
dentro do relacionamento, pessoas que se unem com o mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Os casamentos, a gente precisa orar para os casamentos durar mais. Para que esses jovens que se casam sem saber o que é um casamento, eles venham ter uma consciência transformada. Tá? A gente precisa orar por isso. Ok? Então, precisa ter interesse, irmãos. Nós servimos a Deus porque nós temos interesse em servir a Deus. Você está aqui porque você teve o interesse de sair da sua casa e vir até aqui. É vontade. Tá? E assim é em servir a Deus, assim é em um relacionamento, seja família ou seja relacionamento entre amigos. Você percebe que hoje em dia você só tem amigo do Zap? Só tem amigo do grupo? Que você não tem mais aquele amigo que você sai, que você toma um café, que você toma um sorvete, açaí, né, irmãos? Açaí tá em alta, né? Que você senta com aquela pessoa para conversar, não é para fofocar não, tá? Para conversar. Conversar sobre o quê? Conversar, só conversar. Numa semana senta só para conversar, em outra semana senta para orar, em outra semana senta para receber um conselho. Não, agora é tudo no Zap. É tudo aquela mensagenzinha que vai lá no... Não sei nem onde é que busca aquelas mensagens prontas. Né? Não sei se você gosta de estar postando aquelas mensagens, que os grupos é proibido, né? Bom dia, Jesus te ama. Ou boa noite, né? Tem grupo que é proibido. Então assim, as amizades têm sido em cima disso, dos grupos. Não se tem mais aquela pessoa de confiança, sabe? Aquele amigo de confiança. Está escasso. Só que Jesus, ele quer isso, tá? Tá bem, não tem. Mas com Jesus tem que ser, tem que ter. Tem que ter amizade com Jesus, tem que ser amigo de Deus. Ele diz, eu não quero que vocês, sabe, eu quero que vocês sejam meus amigos. Relacionamento. E para conhecer Jesus, se alguém diz que conhece a Jesus, mas não tem relacionamento com Ele, não conhece. Ah, conheço, sirvo a Cristo, mas só lê a história. Todo tipo de relacionamento, irmãos, envolve convivência. Todo relacionamento tem que ter convivência. Ou seja, tem que viver junto para conhecer. Se é amigo, é amigo. Sabe, se você tem um amigo, você fica conhecendo a vida dele. Porque a confiança vai gerando, né, a conversa vai gerando confiança. Então, quanto mais você conversa com alguém, mais você vai tendo confiança nele. Porque você vai conhecendo ele. Isso é quando eu estou falando de dois amigos. Não é você sentar com um pastor para ouvir o pastor, ou conversar com ou sentar para ouvir o seu líder. É diferente. Tá? Estou falando de amigos, dois amigos que sentam para conversar, para bater um papo. Os dois conversam, tá? Os dois conversam. Isso é amizade. Também não é legal você sair com um amigo e só ele conversa, né? Então só ele conversa e ele é muito inteligente e aí você fica ouvindo, né? E aí o papo fica chato, dá sono. Porque quando você fica ouvindo muito, sem falar, você dá sono, né, irmãos? Então diz amém, que é para vocês o sono ir embora. Vocês que trabalharam o dia todo aí, fala amém, aleluia, glória a Deus, né? Senão o sono, porque você só está me ouvindo. Não é verdade? Pois é a mesma coisa, é chato você ficar só ouvindo uma pessoa se aquela conversa não estiver legal. Se você não compartilhar. Então, é chato ouvir inteligente. É chato ouvir inteligentes. Não é verdade? É ou não é?
É chato conversar com inteligente, porque só ele fala. Ele sabe de tudo. Mas é muito bom conversar com quem? Com sábio. Conversar com sábio é muito bom. Quando você tem a oportunidade de compartilhar com um sábio. É outra coisa, é outro nível. Então, tem a convivência, a comunicação, atitudes, tá? E tem que ser unidade, tem que ser entrelaçado, né? Amizade tem que ser entrelaçada. O nosso melhor amigo deve ser Jesus. Amém? Nosso melhor amigo deve ser Jesus. Tem que ser Jesus, irmãos. Tem que ser Jesus. Os casais precisam conversar mais, tá? Os casais precisam conversar mais, sentar para conversar mais. E muitas das vezes está faltando paciência. Está faltando paciência, porque se o assunto é chato, aí um corta. Ou se mexeu na ferida, aí um corta. Mexeu na ferida, já sabe, né? Vai ter problema. Então nós estamos, como família, como casal, nós estamos precisando aprender a dialogar, irmãos, a conversar. Quem fortalece um relacionamento é o diálogo, tá? Quem fortalece um relacionamento, marido e mulher, é o diálogo, tá? É a conversa. Assim como o seu relacionamento com Deus. O que vai fortalecer o seu relacionamento com Deus é a sua conversa com Ele. É você falando e Deus te ouvindo. Deus falando e você ouvindo. Isso vai fortalecendo, tá? E aí fica uma amizade fortalecida. E a gente precisa colocar isso em prática. Deus, ele passou tudo detalhado para o homem. Ele deixou tudo detalhado para o homem, para que o homem não se perca, para que o homem não venha, né, ter tantos problemas. Mas infelizmente nós deixamos de observar o que a palavra de Deus diz, e aí nós sofremos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Esse capítulo, a partir do... Ele começa a falar, alertando, no capítulo 6, né? A partir do versículo 12. Aqui ele já começa a alertar a igreja. Ele já vai alertando a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Jovens e adolescentes, senhores e senhoras, leiam esses dois capítulos, capítulo 6 e capítulo 7. Tem dúvida? Procura o seu líder, ou os pastores, né? Ou alguém que possa te esclarecer. Talvez você venha ter algumas dúvidas lendo esses dois capítulos. Esses dois capítulos falam de relacionamento, marido e mulher, namoro. E o capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse a mulher. A gente sabe que o relacionamento, quando Paulo fala de relacionamento, alguns momentos ele cita ele. E isso a gente precisa também entender a palavra de Deus, quando Paulo estava falando para uma realidade. Tem coisa na palavra que, por exemplo, que a mulher tinha que usar o véu, né? E aí, por que as mulheres tinham que usar o véu, irmãos?
Por que o apóstolo Paulo fala que as mulheres tinham que usar o véu? Eram mulheres que se convertiam. E elas eram o quê? Elas eram prostitutas. Então elas tinham o cabelo cortadinho. E ali dizia que elas eram prostitutas. Se vocês conhecerem a história, não vamos entrar nesse assunto, porque é um assunto extenso. Mas assim, as mulheres que eram prostitutas na época, elas cortavam o cabelo curtinho. E aí ficava à vista que elas eram prostitutas. Isso é naquela época, tá, irmãos? E aí o apóstolo Paulo falou: olha, vocês têm que usar o véu. Né? Porque elas se convertiam, elas tinham que começar a usar o véu, que era para cobrir. Porque senão, né, a pessoa depois de convertida, alguém ia estar tratando-as como prostitutas. E aí por isso que o apóstolo Paulo falou: olha, vocês precisam usar o véu. Isso é um dos detalhes que a gente precisa entender. Então, por que nós, ao lermos a palavra, nós nos interessamos tanto em conhecer Israel? Em conhecer a história dos hebreus? Por quê? Porque eles estão aqui. Eles estão aqui na Bíblia. Os costumes deles. E aí nós precisamos fazer separação entre aquilo que é obrigatório para nós e aquilo que não é obrigatório para nós. Aquilo que não é obrigatório para você, porque você não é judeu, e aquilo que é obrigatório para você, que não é judeu. Então, quando nós entendemos isso, fica mais fácil. E aí não ficamos condenando, né, irmãos, aquele irmão que não gosta, aquele irmão que come carne de porco, né? Judeu não come carne de porco. Então, existem outras pessoas no Brasil, que eu não vou citar aqui, que eles também não comem carne de porco, baseado, né, em alguns trechos na Bíblia. Então assim, e que a gente entende que é uma questão para judeu, específica, não é para gentil, tá? Então a gente precisa observar isso. E aí no capítulo, isso eu expliquei para que vocês entendam que existem questões bíblicas que é para judeu, não é para você. Por exemplo, festas bíblicas. É obrigado nós brasileiros celebrarmos? Não, nós não somos obrigados a celebrar. Tá? Mas por que nós celebramos? Por quê? Porque são festas que exaltam a Deus, que glorificam a Deus. São festas proféticas. E se é bom para nós, então vamos celebrar. Se está na Bíblia, vamos celebrar. Se faz bem para a igreja, se faz bem para você, então vamos celebrar. Tá? Então, mas não é pecado não celebrar. Quem não celebra não está em pecado. Ok, irmãos? Mas por causa, versículo 2: mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele não fala muito de família, da família dele. O apóstolo Paulo, ele não fala muito da família. Era bom se o homem não casasse, mas para não ficar no pecado, na prostituição, é melhor casar. O marido pague a mulher, né? Aqui ele está falando para o marido e a mulher. Versículo 3: o marido pague a mulher o que lhe é devido. Da mesma forma, a mulher ao marido. Isso aqui está falando de relacionamento íntimo, né? Aí o versículo 4 ele continua: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Ou seja,
corpo do marido pertence a quem? Corpo da mulher? Ao marido. E um não pode se negar ao outro. É isso que ele está falando. Tá? Eu costumo falar, né, sobre algumas mulheres que têm uma aliança com Deus e o marido não tem. Aí o cara chega bêbado em casa, aí o que é que ela diz? Vai atrás das tuas negras. Vai procurar as tuas negras. Não é isso? Essa é uma forma delas mandarem o marido para o mundo mesmo. Então precisa ter bastante cuidado com isso. Versículo 5. Aí ele continua falando aqui, não se afaste um do outro, né, irmãos? Não vos abstenhais um ao outro, a não ser por acordo mútuo, por um tempo, para se dedicar em oração. Depois, juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de continência. Aqui ainda continua falando, existe alguns casais que já tiveram um problema sério, porque um queria fazer uma quarentena de jejum e oração e se afastar do marido 40 dias, né? Então, imagine a situação. Aí o apóstolo Paulo fala aqui. Então, a Bíblia ela é perfeita, a palavra de Deus é perfeita, ela ensina tudo. Tudo que você precisa tem aqui. Deus tem uma resposta para tudo que você precisa. Agora sim, no dia que ele não tiver uma resposta, espera, tá? Não se desespera. Então, existem alguns momentos que o casal, ele olha, estou em jejum, estou em oração, né? Estou em uma batalha, tudo tem que conversar, mas tem que conversar o casal tem que conversar, tem que ter o diálogo aberto. Versículo 6, mas digo isso como por permissão e não por mandamento. Entenderam aí, irmãos? Ele estava aqui orientando a igreja. Aqui ele estava orientando. Só faltou ele dizer o quê? É eu que estou falando. É eu que estou falando. Não é Deus. Em alguns momentos ele falou isso. O apóstolo Paulo falou isso. Não foi Deus que me deu a revelação. É eu que estou achando que deve ser assim. Porém, gostaria que todos os homens fossem como eu mesmo, né? Mas cada um tem de Deus seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Como eu falei, o apóstolo Paulo não se fala muito de família. Então, tem até uma suspeita de que o apóstolo Paulo não tinha família. Mas, não vamos entrar nesse detalhe agora. Porém, gostaria... versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom que ficasse como eu. Então, é nisso aí que diz, né, que o apóstolo Paulo não tinha família, não tinha esposa. Ele fala para os solteiros ficar como ele, para as viúvas ficar como ele. Por quê? Por que ficar como ele? Para fazer a obra, irmãos. Porque se eu não tenho mulher e não tenho filhos, nada me prende. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou na China. Depois de amanhã eu já estou no Brasil de volta. Se é que tem como. Então, eu entro e saio em qualquer lugar sem problema. Eu não tenho um compromisso de eu ter que levar a minha esposa e minha filha. Então, o máximo que eu já passei longe da minha família foi 15 dias. Mas é uma tortura, né, irmãos? É uma tortura. Então, quando você não tem família, você não tem compromisso. Só com Deus. Então, meu irmão, jovens aí, aproveita para fazer a obra. Aproveita para evangelizar. Aproveita para viajar. Porque às vezes os jovens, eles casam e eles acham que eles ainda são solteirões, né? Você já viu o jovem que casa e ele
continua achando que ele está solteiro, então ele continua saindo sem dar explicação, ele continua sem querer dar explicação. Meu irmão, se for na esquina, tem que dizer: olha, eu estou indo na esquina, viu? Não é pedir permissão, não. Tem pessoas que acham que quer mandar em mim. Não, é explicação que você tem que dar. Tá? Tá dentro de casa, saiu, vai para onde? Tem que falar, irmão. Tem que falar. Uma criança, um jovem, um adolescente, saiu de casa, tem que avisar para o pai: olha, estou indo em tal lugar. Tem explicação a dar aos seus pais. Casou, tem explicação a dar à sua esposa, a seu esposo. Então tem homens e mulheres aí que não querem. Quer mandar na minha vida? Então não entendeu o que é o casamento. Casou sem entender o que é casamento. Meu marido casou, quem manda em você é sua mulher. Mulher casou, quem manda em você é seu marido. Olha, uma só carne. Uma só carne. É tudo combinado. Hoje todo mundo tem um WhatsApp, é tão fácil, né? Sair. Todo mundo já fez isso aqui, né? Os casados já sumiu e eu esqueci de avisar, misericórdia, Jesus, né? Todo mundo, né? Eu já fiz isso. Várias vezes a pastora está desesperada, o celular descarregou e eu falei: Jesus, devemos explicação, irmãos. Então, fica um alerta aí para os solteiros. Não fique pensando que você vai casar e você vai continuar como se você fosse solteiro, porque não é assim. Não é. Nós teremos um casamento aqui sábado, né? Aqui não. Mas um casal daqui da igreja vão estar se casando no sábado. E aí, eu falando: olha, é Senhor, a partir de sábado é Senhor e Senhora. Aí, Jesus, que responsabilidade. É responsabilidade mesmo. É Senhor e Senhora. Casou é Senhor e Senhora. Pastor, mas eu sou jovem. Sim. Continuo trabalhando no meio dos adolescentes e dos jovens. Sim. Mas é Senhor e Senhora. A responsabilidade mudou. Muda tudo. Compromisso. A gente tem que bater nessa tecla. Compromisso. Para os casais e para os solteiros. Compromisso. Responsabilidade. Garantir o que falou. Não medir esforços para resolver um pepino, né? Doa onde doer. Não medir esforços para resolver uma confusão. Doa onde doer para dizer me perdoe. Doa onde doer para dizer me desculpa. Para dizer eu errei mesmo. Eu estou errado. Eu estou errada. Compromisso, irmãos, isso é compromisso. Compromisso é que gera isso. Tá? Compromisso é que gera isso. Relacionamento gera isso. Quer conhecer? Tem 20 anos eu com esse homem e eu não conheço ele ainda. Você já falou isso? Eu tenho tantos anos com ela e não conheço. Porque não conversa. Porque se conversar, vai conhecer. Né? Se conversar, vai conhecer. Conversa. Irmão, como é que alguém consegue conversar 10, 20 anos e não consegue conhecer nem o gosto um do outro? Hein? Você chega para um casal e faz algumas perguntas e você fica assim, um casal de 10, 15, 20 anos que vive juntos, de 10 anos. Quanto a tua esposa calça? Não sei. Quanto teu esposo calça? Não sei. Será que vocês aqui sabem? Hein? Sabe? Qual é a cor preferida?
Qual é a cor do esmalte preferido? Qual é a cor do batom? Qual é a cor que ela não gosta? Qual é a cor que ele não gosta? São detalhes, são detalhes. Tem uma dinâmica. Tem uma dinâmica, né, de tirar as alianças do dedo, né, de todo mundo. E aí pega o cara para botar a aliança no dedo da esposa dele. Então, para ele pegar na mão e descobrir se é o dedo da esposa mesmo ou não. Não sei se alguém já passou por isso aqui. É muito engraçado. É muito engraçado. Porque muitos se confundem. Será que você conhece o dedo da sua esposa? Se você pegar na mão da sua esposa, você conhece? Ou na mão do seu esposo? Então vamos treinar isso aí, irmãos. Isso mostra a falta de relacionamento, falta de contato, né? Falta contato, falta intimidade. É a intimidade que gera isso, conhecimento, né? E eu poderia citar tanta coisa aqui, ou seja, mostrando que um não conhece o outro, não conhece o outro de verdade, né? Não conhece. Ok, irmãos? Então, relacionamento traz respeito. Respeito. Então, quanto mais íntimos são, mais respeito tem. Tá? Quanto menos o relacionamento, menos respeito. Um lá e outro cá. Um lá e outro cá. Aquela questão de bicho do mato. Sabe? Bicho do mato. Porco espinho. Triscou. Como é difícil, né, irmãos? Até o porco espinho, um consegue aquecer o outro, vocês sabem? Um consegue encostar no outro e um aquecer o outro. E não se furam. E eles não se furam. Não se machucam. Ok, irmãos? Então, eu te aconselho a ler novamente capítulo 6 e o capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Tá? Se quiser ler a carta de Paulo a Timóteo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, leia, que é para você ficar atento e ligado. Meu Deus, não deixe eu cair nessa. Meu Deus, não permita que eu venha cair nessa. Não permita que essa palavra se cumpra em mim. Que eu venha ser amante de mim mesmo. Né? Que eu não venha me importar com minha esposa, com meu esposo, com os meus filhos. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Lembrando que nós não podemos ser apenas ouvintes. Temos que ser praticantes, irmãos. Se nós ouvirmos e praticarmos, nós vamos ter um resultado. Se não praticarmos, nós também vamos ter um resultado. Resultado positivo ou resultado negativo? Vamos orar, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós entendemos o quanto o Senhor tem um cuidado pela família, como o Senhor se preocupa com a família, pois a família é a ideia do Senhor. Foi o Senhor quem criou o homem e a mulher, para que os dois se tornem uma só carne. E eu quero assim, Senhor, orar pelas famílias, pessoas que nos assistem nesse momento, aqueles que, ó Deus, que vão, Pai, ser alcançados através dessa mensagem. Que o Senhor venha estar trazendo um resultado positivo na vida de cada uma delas. Eu oro, Senhor, pela igreja, Pai, pelo teu povo, peço a tua proteção, a tua cobertura para as famílias. Como é atacado o casamento, como é atacado a família, como o diabo tem tentado destruir a família, mas as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja.
E a família é a ideia do Senhor. Meu Deus e meu Pai, abençoa o teu povo. Abençoa os filhos. Traz obediência. Seja repreendida a rebeldia. Seja repreendida a confusão, discórdia. Todo espírito maligno que vem para tentar divorciar esse casal, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus e abençoamos essa família, abençoamos esses jovens, esses adolescentes, ó Deus, esse casal que se prepara para casar, esse casal que está namorando, esse casal que está noivo, ó Deus, fortalece-os, meu Pai, com o teu poder e com a tua graça. Pai santo, Pai querido, livra, ó Deus, esse casal do mundo, do pecado. Livra esses jovens, esses adolescentes do mundo, do pecado, da iniquidade. Protege-os, meu Pai, cuida-os, cuida de cada um deles. Pai santo, eu oro, Senhor, por cada um desses irmãos que estão aqui. Tu sabes da necessidade de cada um deles. Tu sabes de todas as coisas. Apresenta essas famílias. Apresenta aqueles irmãos que não puderam estar aqui hoje. Apresenta a igreja, Pai, Leão de Judá. Toma em tuas mãos. Manifesta do teu poder e da tua graça, da tua bondade sobre as famílias, para a glória e honra do teu nome. Nós te agradecemos essa noite. Muito obrigado, Pai. Toma o teu povo em tuas mãos e que essa palavra fique em cada coração, em nome de Jesus. Amém.